Começa agora mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre como se manter firme mesmo quando passamos por momentos difíceis. Então não saia daí, porque já estamos no ar. Que alegria estar com vocês, meninas, mais uma vez. Simone Lacerda e Isa Coimbra no estúdio com a gente hoje. Mais uma vez, essas meninas voltaram. Mais um dia, graças a Deus. Mais um dia, graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Pois é, nós estamos as três mulheres de Lilás hoje e vamos conhecer a quarta mulher. Sandra Silveira, mais conhecida como Sandrinha, é cantora e possui um talento musical descoberto em plena infância. Com 42 anos de carreira no segmento gospel, ela já gravou 21 álbuns nos estilos pentecostal e infantil. Ela é casada com Fernando César e mãe da Carol e do João. Seja bem-vinda, Sandrinha. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigada a vocês por esse convite. Tomar esse chá maravilhoso com mulheres maravilhosas, né? Meu Deus. Mulher maravilhosa de Deus, você. Né? Gente, é tão interessante porque o Chá das Quatro, nós estamos agora voltando com o Chá das Quatro, né? Depois de alguns anos fora do ar. O Chá das Quatro funcionou durante ali os anos 2007, 2008. E naquele período, a Sandrinha, em um Chá das Quatro, ela era uma das nossas convidadas. E a gravação teve que sofrer uma mudança, porque na hora que ela estava saindo para a gravação, ela recebeu uma notícia muito difícil. Foi. Ela perdeu seu irmão. E então, agora ela está de volta com a gente aqui para falar de um tema. Como aguentar firme em momentos difíceis. E quando ela foi convidada para o chá e se arrumando para vir para o chá, ela teve um flashback, né? Foi. Daquilo tudo que você viveu lá em 2008? Foi 2007 que ele morreu. 2007 que ele faleceu. Foi. Lá em 2007 e agora que, muitos anos depois... Muitos anos depois, voltando. Essa mulher que venceu, Venci. que viveu os momentos difíceis e tantos outros que você também já atravessou. Verdade. Né, Quando me convidaram e falaram do tema, eu falei, uau, né? Que tema tão pertinente. Toda a minha história de vida e minha história com o programa também, porque eu estava para vir e estava na porta e o telefone tocou e falaram, seu irmão está dentro de um SAMU, ele teve várias paradas cardiorrespiratórias no local do acidente. Quando ele deu entrada no João 23, ele veio a falecer. E aí, naquele momento que eu estava saindo do programa, eu liguei e falei, meninas, não posso, estou indo para o João 23. E foi um dos dias, assim, um dia muito difícil. Revisitar esse dia é bem difícil, mas a gente está aqui para contar que a gente vence, que a gente passa pelos momentos difíceis, que Jesus segura na mão da gente, que a gente caminha. E tem um segredo para isso, gente? Tem um segredo? Nós estávamos ali nos bastidores falando das dificuldades. Um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, a Sandrinha falou, os dias são difíceis. E a verdade é que o dia mau, a Bíblia fala sobre isso, que o dia mau vai chegar para todos nós. O dia mau vai chegar, a notícia ruim vai chegar, o dia que um período de dificuldades vai chegar. E como é que a gente vai reagir a isso? E a gente estava pensando que cada um de nós aqui está vivendo uma situação. Então, há uns meses atrás, a Isa passou por tanta aflição, quase perdeu a sua filha caçula, ficou na UTI, gravemente internada, viveu uma situação tão difícil. A Simone está se reconstruindo de um luto, perdeu a irmã, como a Sandrinha perdeu há pouco tempo. Eu tenho aqui as minhas lutas, os meus desafios também. E a gente pensa assim, meu Deus, será que a gente vai dar conta? Né? Será que a gente vai dar conta de receber um diagnóstico difícil? A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? Que a gente pensa, não, estou fazendo meus exames de rotina e vai dar tudo certo. Mas às vezes vem uma resposta diferente daquela que eu estava esperando. Uma irmã cheia de vida parte, uma filhinha querida, né? E seu irmão, seus pais Meus também, pais. que você perdeu tragicamente no mesmo dia, no mesmo acidente, não foi Foi no isso? mesmo acidente. Então, assim, o luto,
a dificuldade, a falência, enfim, né? Um filho nas drogas, tanta tragédia pode acometer qualquer um de nós. Não há uma garantia de você vai viver feliz para sempre. Só no conto de fadas em que e eles viveram felizes para sempre. Assim acabam os contos de fada. A trajetória humana não é assim, ela é desértica. A gente está atravessando um deserto, até chegar em Canaã, a gente está atravessando um deserto. E no deserto tem a bênção, tem a provisão, tem a coluna de fogo, para você que conhece a trajetória aí do povo de Israel, se não, sugiro que você leia a Bíblia. O povo passa pelo deserto, tirado da escravidão, e ele atravessa o deserto, mas ali no deserto eles experimentam a provisão, o pão de Deus que cai do céu, a coluna de fogo que os aquece do frio à noite, a fumaça, a nuvem que os segue protegendo do ardor do sol. E tantas vezes a provisão de Deus acontece ali, os oásis que Deus provê no meio do deserto. Mas a dificuldade, ela está prevista na trajetória humana. Simplesmente por nós estarmos vivos, a dificuldade está prevista. Mas a gente vive num tempo que talvez... Vocês acham que a gente vive meio que em negação? Talvez pelo advento das redes sociais, a gente vê a vida de todo mundo que parece perfeita e a gente pensa que ninguém está passando pelo problema, que ninguém está passando pelo luto, que ninguém está vivendo... né? Porque a gente só posta as boas notícias. Né? Ninguém esmiuça a fundo a dificuldade de uma pessoa pelas redes sociais, é só sucesso. E vocês acham que isso pode provocar uma dificuldade nos dias de hoje para a gente aguentar permanecer firme? Eu acredito que sim, porque se prega, até o próprio evangelho, quando você vai para a igreja, sempre se prega um evangelho de bênçãos, pouco se fala da renúncia, do que é você, da entrega, da parte que é viver o evangelho de fato, né? Que é uma renúncia, é uma entrega, é você abrir mão de tudo que você gosta e quer para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade do Senhor não é sempre fácil. A gente sabe, ao longo da minha caminhada, eu venho sempre conversando isso com o Senhor. 42 anos, eu falo, gente, eu passei muita fome, eu já dormi, eu vim me hospedar em um hotel pouco tempo recente, porque até então a gente ia para a casa dos irmãos, não sabia onde que ia dormir, o que iria comer, não tinha essa coisa de, eu só vou se tem isso, aquilo. Então, assim, hoje se prega muito isso, essa facilidade. E a gente, quando vê, eu mesmo, minha filha, quando saiu da igreja, eu pensei assim, meu Deus, é só comigo que acontece? Aí depois, as redes sociais, não, fulano... Aí você fala, gente, não sou eu só que estou sofrendo, todos nós sofremos, cada um com as suas dores, cada um com as suas marcas. E aquilo, a gente brinca, quer ver a gente feia, vai lá na nossa casa, porque nas redes sociais a gente está bonita, né? E a gente tem muita dificuldade de se despir e falar das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas dificuldades. As pessoas nos vêm ministrando, eu acho que tudo é muito fácil, e não é. O que pode parecer um remédio, pode ser, na verdade, um grande veneno. Porque se a gente pensar na essência do Evangelho, ele é um Evangelho de cruz. Quando a gente vê os discípulos de Jesus, todos eles foram brutalmente assassinados. Exceto João, que também sofreu um outro tipo de sofrimento, o exílio, né? Exilado numa ilha, longe de tudo que ele amava, de tudo que ele acreditava, isolado, né? A gente vê os outros discípulos, todos eles sendo brutalmente mortos por pregarem a verdade, por anunciarem o Evangelho. Então, o Evangelho, na sua essência, Jesus está pregando, olha, vocês terão aflições. A gente olha para Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o fim da história já está escrito. Mas vocês vão passar por turbulências, vocês vão passar por tempestades. O barco vai balançar, a água vai entrar no barco, né? Então, eu quero assegurar a vocês, vão cumprir a missão. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação. A garantia é que nós vamos ter problemas, a garantia também é que nós não receberemos nada além das nossas forças. Ele nos garantiu isso. Vocês não vão ser tentados além da força de vocês. E ele garantiu, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
Essa é a nossa garantia. Ele não falou, vocês vão ser felizes. Eu acho que hoje a gente vive uma geração, e essa negação de que a trajetória humana, ela pode, de repente, virar uma tempestade horrorosa. A negação disso, eu acho que ela prolonga o sofrimento. Ao invés de ser um alívio, ela é uma negação de um sofrimento iminente. Não estou dizendo que a gente deve andar por aí, ó vida, ó céus, ó azar. Não. Né? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, a alegria do Senhor é uma coisa diferente do que o mundo chama de felicidade. Então, esse estado de estar alheio à dor. Eu não quero saber de miséria. Eu não quero ver miséria, eu não quero ver dor, não quero ver menino pedindo coisa no sinal. Eu quero ir para um lugar onde eu vivo só o sucesso e poste fotos lindas. Isso é uma negação que vai acabar te aleijando para o dia que a dor chegar. Vocês não acham isso? Mas eu acho que exatamente por isso é que estão relativizando o Evangelho. Do que se me faz bem, se me faz feliz, ainda que seja pecado, não pode ser mais confrontado. Porque essa busca, né, dessa felicidade que eu não preciso sofrer, eu não tenho que renunciar nada, é isso que hoje o Evangelho virou. Essa coisa de que, se está bem para mim, Deus vai aceitar e está tudo bem. Eu vou viver da forma que me causar um certo conforto, né, uma certa felicidade. Mas essa é a negação do Evangelho verdadeiro. E eu acho que existem algumas batalhas que não são para a gente entrar, e a gente entra. Quando o Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, se ele falou bom combate, ele entrou no combate certo, ele combateu o bom combate. Então, existem combates que não são bons. Existem combates que não são para a gente estar. Então, as batalhas, elas já vêm. Eu acredito muito que ele conseguiu completar a carreira e guardar a fé porque ele entrou nos combates certos. E isso fortaleceu ele para conseguir suportar esses combates. Que são os combates também que vêm, as guerras que vêm, sem a gente esperar. Que a gente, igual aconteceu comigo, igual aconteceu com a Sandrinha, né? A questão, a filha da Isa, que graças a Deus está bem. Mas, assim, são coisas que você não espera, são inesperadas. Mas são combates que o Senhor está com a gente, porque Ele já sabia que isso ia acontecer. Então, Ele te respalda, Ele te ajuda, Ele está com você todos os dias. Agora, tem batalhas que a gente causa. Que a gente caça, né? Você entra em briga que não é para você entrar. Agora, voltando aqui para a questão da adversidade, a gente vai conversar sobre isso ouvindo um pouco a líder de adoração, a Ana Roque, que vai entrar com a gente pelo Zoom para conversar com a gente. Ana? Ei, Ana. Oi, meninas, tudo bom? Tudo bem, minha linda. E você? Paz. Ana, bem, você está ouvindo a nossa Deus, conversa aqui, não é? E você foi convidada para falar nesse programa por algum motivo. Você pode compartilhar com a gente? Bom, eu acredito que como cada uma de vocês, né, já fomos, todas nós, depois de Gênesis 3, todas nós fomos marcadas pela dor, né? Depois da queda do homem, não teve uma pessoa que não foi marcada por esse espinho na carne que todo mundo tem, né? A última foi, eu tenho 2 bebês, é o Benjamin de 1 ano e 9 e a Chloe de 6 meses. E antes do Benjamin eu perdi 2 gestações porque eu não sabia que eu tinha trobofilia. Então, a minha gestação é uma gestação mais delicada, é uma gestação que eu precisava tomar injeção todos os dias, mas eu só descobri depois de perder 2 gestações. Não sei se estão me vendo. A gente está te vendo e está te ouvindo. Pode continuar. Travou, perdão. Então, ali nesse momento das perdas, eu pedi de novo o Senhor, porque assim, o dia que eu estava perdendo a segunda gestação, eu tinha que ministrar. Uau. Tive que ministrar. E eu não cancelei. É interessante isso, né? Porque para onde a gente vai, né? Para onde a gente pode correr, senão nos pés de Jesus? Né? Eu lembro de eu entrar, cadê o meu marido? Filha, eu estava no momento perdendo, né? Cólica, eu lembro que eu cantei como
Ana? É tudo ou nada, sabe? E eu escolhi tudo. Escolhi entregar tudo. Ana, vamos tentar continuar falando. Está picando um pouco a sua ligação. Está picando um pouco a sua ligação. Você está me ouvindo bem, Ana? Agora eu tô. Tá. Então vamos tentar novamente. No dia que você estava perdendo a sua segunda gestação, você não cancelou, você tinha uma ministração, e você não cancelou Isso. e foi para a ministração, foi isso? Exatamente. E no meu coração eu só queria estar nos pés de Jesus. Era tudo ou nada. O meu coração era Senhor, nada. Eu escolhi te dar tudo. Tudo. E a adoração, muitas vezes, a gente acha que é dar o melhor, né? Mas também é muitas vezes entregar a nossa maior dor, a nossa maior frustração. Então, né? Isso é muito profundo. Ana, eu vou ter que me despedir de você previamente, antes do que eu gostaria, porque nós estamos com um problema na transmissão. Mas nós vamos conversar sobre esse tópico que você deixou aqui pra gente, sobre adorar a Deus no meio da adversidade. Adorar a Deus, entregar para Ele não apenas o que nós temos de melhor, mas também entregar para Ele as nossas dificuldades, o nosso coração quebrado, que isso também é uma maneira de adoração. Tá bom, minha linda? Obrigada pela sua participação, Ana. Que Deus continue te fortalecendo. Um beijo para você. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que pena. Infelizmente, a gente estava com problemas de transmissão, mas acho que ficou claro para a gente algo, né? Ela é uma adoradora, descobriu um problema de saúde, uma dificuldade, e o que levou a perder a segunda gestação. E no dia que se perde um bebê, misericórdia, né? Meu Deus. Muito difícil. E aí ela vai para o seu compromisso de adoração. E tem uma música que a Ana Nóbrega gravou, que ela é uma música assim, muito forte na minha vida. Assim, né? E ela chama Toma o Teu Lugar. E ela fala, venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. Então, eu acho que às vezes a gente pensa que a adoração é o momento que a gente exalta o Senhor, tributa a Ele honra, glória e louvor pela sua majestade, pela sua grandeza, pelo seu poder, por aquilo que Ele é. Mas eu acho que uma adoração genuína, um perfume agradável, é aquele que sobe a Deus fruto de uma vida esmagada, né? A azeitona, quando você espreme a azeitona, é dessa prensa da azeitona que vem o azeite, né? A resposta para tantas coisas, o azeite usado para alimentação, o azeite usado para ungir reis, o azeite usado para acender a luz, né? Ele vem de uma fruta sendo esmagada. A pérola, né, é forjada no interior da ostra, de uma irritação, de uma dor da ostra, nascem as pérolas. E a natureza, ela fala daquilo que Deus cria, né? Daquilo que Deus criou. E talvez a gente tenha uma consciência de que a dor é uma realidade para todos, que o dia da diversidade chegará para todos, talvez seja um facilitador ao invés da alienação. Alienação que o nosso tempo propõe, né? Como permanecer firme, é o tema desse programa, como permanecer firme. Eu acho que é combater, uma das maneiras de permanecer firme é ter o Senhor no foco da nossa atenção principal, crendo que Ele é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. E segundo, combater a alienação que o século nos propõe. Porque esse tempo está propondo a gente um escapismo. Não, vai viver a sua vida e vai ignorando a dor do outro, né? Ignora que o outro está sofrendo. Não, se afaste de alguém que está sofrendo, porque isso vai trazer peso para a sua vida. Descarte alguém que está sofrendo. O relacionamento está difícil, descarta, sabe? Você merece ser feliz. Gente, isso é uma proposta mentirosa. Ela é um band-aid para resolver um câncer, né? Ela vai solucionar por um tempo,
Mas no dia da adversidade, você escapar das situações difíceis, isso não vai te forjar para nada. Ela vai resolver talvez aquela situação, aquele relacionamento. Mas e os outros que você vai levar para frente, né? Exatamente. É interessante a gente até fazer uma separação dessa alienação da negação, que também é inerente à dor, ao luto. Dentro do processo de dor, a gente tem uma negação inicial e que tá tudo bem essa aí, né, que faz parte do processo, até você entender a aceitação também do que você está vivendo. O que a gente não pode ficar é nessa alienação, que é essa negação perpétua, constante, contínua, né? Contínua. E quando você fala desse coração, que é um coração assim, inteiro, é exatamente isso. Vai vir, que é a perfeita música da Nóbrega, vai vir a negação, vai vir a dor, vai vir as emoções, vai vir tudo isso. E Deus nos criou com tudo isso também. Então, Ele não quer que a gente mostre só aquele lado assim, eu vou dar conta. Não, porque a gente vence as dificuldades exatamente dizendo para Ele, eu não dou conta. A gente não vence as dificuldades falando, eu vou dar conta de tudo, porque a gente não dá. Então, é mesmo aquele lugar de se prostrar e chorar e dizer para Deus, eu não dou conta. Deus, eu não sei como lidar com essa situação. Deus, está doendo, né? Deus, eu não estou acreditando que o Senhor fez isso. Deus, eu estou duvidando. Tudo isso faz parte e é bom nesse momento da dor, porque é nessa vulnerabilidade que Deus vem e cura, né? E você, Simone? Você, no seu processo pessoal, que é tão recente, está tão vivo, tudo que você e sua família estão vivendo, né? Com a partida tão precoce da sua irmã, você tem que lidar com a sua própria dor e você também tem que lidar com a dor do seu cunhado, da sua sobrinha que ficou tão pequenininha, da sua mãe, é uma dor extrema, a dor de uma mãe. Do meu pai. Do seu pai. Está longe, mora no interior. Então, eu falo que a gente se consola, né? O Senhor, Ele nos consola e nós nos consolamos como família, porque a gente está sentindo a mesma coisa. E eu acho interessante como ela falou ali dela ministrar, eu tinha um compromisso também, você já ouviu falar no estoicismo? Que a gente precisa ser estoicista nesse tempo, né? Estoicismo é você, apesar de toda a dor, de tudo aquilo que está acontecendo, você continua. Então, eu tinha uma palestra, eu lembro que 5 dias depois da morte da minha irmã, só que aquelas mulheres, elas precisavam ouvir, né? E eu fui, eu estava assim, quebrada. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu ia dar uma palestra de um jeito, mas eu não sou a mesma daquele tempo. Então, eu mudei. Né? A palestra vai ser diferente, não vai ser aquilo que eu ia falar. Porque não tem como parece que você nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. E aí eu falei tudo aquilo que realmente eu tinha sentido para mim naquele momento, que tocou aquelas pessoas e eu fui falando, e minha mãe viu que tudo isso foi curando também. A gente falando, eu falando com ela, eu contando isso para ela, a gente foi se curando, a gente tem se curado. Não é fácil você entender, mas em nenhum momento a gente falou, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que às vezes a gente tem sonhos, a gente planeja tantas coisas, a gente acha que isso, eu estava falando isso com a Helena e com a Isa, isso nos respalda de acontecer as coisas com a gente. É como se isso, não, eu tenho que viver isso, então isso não vai acontecer comigo. E acontece. No meio do caminho você não vive a promessa. Verdade. E a gente não entende o porquê disso. Mas eu acredito muito em semente, né? Minha irmã, eu vejo ela como uma semente que foi plantada, que ela morreu aquela semente para dar tantos frutos. E ela deu muitos frutos ali no dia mesmo do velório dela. Foram tantos frutos ali e continua dando esses frutos. E assim como eu não sou a mesma, minha família não é mais a mesma e várias outras pessoas que conviviam com ela também não são mais os mesmos. Deus, Ele entrou nesse processo, a gente não entende de jeito nenhum, mas a gente continua confiando que Deus é bom, apesar de tudo isso. Apesar de ter acontecido de uma forma que a gente não esperava. Vamos conversar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Deus é bom, independente das circunstâncias ao nosso redor. Não sai daí não, a gente já volta. Nós estamos de volta no Chá das 4, hoje com um tema tão relevante, pertinente. A gente está falando um pouco sobre... É possível a gente ficar bem depois de passar por perdas, por dificuldades, depois
tem vida depois da tempestade, né? A gente está aqui com histórias no nosso estúdio, hoje recebendo a Sandrinha, que tem histórias muito singulares, e a Simone e a Isa também compartilharam um pouco conosco. É um tempo desafiador na vida de todos nós, mas agora a gente quer ouvir um pouco da Sandrinha, né, Sandrinha? Porque a gente sabe que você, aqui no primeiro bloco, você compartilhou de você ter perdido o seu irmão no dia em que você estava saindo para a gravação de um Chá das Quatro, na primeira edição do Chá das Quatro, em 2007. Foi. E perder meu irmão, eu imagino o seu sentimento, nós éramos muito próximos. 1 ano de diferença. Ele nasceu 21 de abril e eu nasci 23 de abril. Então, eu nem tive aniversário de 1 ano. Eu brincava com ele, falei, você roubou a minha festa. Porque a mamãe estava no hospital, naquela época que cesariana, você ficava vários dias, né, no hospital. Quando a mamãe chegou, já tinha feito 1 aninho. E ele era um menino adorável, de um coração, assim, maravilhoso. Eu lembro que no domingo, esse acontecimento foi numa segunda. No culto à noite, a gente estávamos sentados juntos, eu brinquei com ele, passei a mão no cabelo dele, falei assim, tá precisando de dinheiro para cortar o cabelo? Ele tinha um cabelo bonito, e ele brincou e de manhã aconteceu. E assim, foi devastador. É uma dor assim que eu nunca imaginei que eu passaria por ela. Mas passamos e 3 anos depois, aquele ano eu casei. E aí foi um momento também muito difícil não ter ele ali. Ele deixou 2 filhos pequenos. Eu lembro que no culto, né, fúnebre na minha igreja, o filho mais novo dele, o Gu, estava fazendo 2 aninhos exatamente no dia do enterro do meu irmão. E eu passei o culto com ele todo no colo. E eu não tinha palavras, assim, foi um momento muito difícil. E aí conseguimos romper, fomos caminhando. E em 2010, quando eu engravido, eu tenho uma notícia de que minha gravidez era de alto risco. Eu disse, Deus, o que o senhor está querendo me ensinar? E aí a médica falou, vai para a cama, não levanta. Isso foi já final do ano, eu já estava de recesso da minha agenda. Eu falei, glória a Deus por isso, não precisa desmarcar nada. E aí tive descolamento de placenta, eu tive sangramento por 15 dias e assim, era aquela medo da perda, de perder o bebê, eu podia perder a qualquer momento. E quando chegou abril, no meu aniversário, naquele mês, eu tive uma memória, uma melhora assim, significativa. Tanto que eu cantei 30 dias em cima do púlpito com a barriga assim, gigante. E eu tinha muitos miomas juntos ali, minha barriga era de gêmeo. O povo perguntava, tá indo para o hospital? Eu falei, não, estou no 6º mês. É 2? Não, é 1 só. E eu lembro que no meu aniversário, os meus pais estavam em São Paulo. Meu pai sempre teve loja de material evangélico e a minha mãe tinha ido com ele fazer compra. Ele mandou uma mensagem no Orkut, filha, parabéns, nós vamos chegar domingo, nós vamos te abraçar, nós vamos fazer aquela coisa. E todas as vezes que meu pai me chegava, beijava a minha barriga. E minha mãe muito próxima e tudo, uma amiga assim, excepcional minha mãe era. Eu lembro que no domingo eu falei com meu marido assim, nossa, eu tô boa, me leva na feira, um tiquinho só para eu comprar uns paninhos para esse menino que não tinha nada. E a médica falava, vai nascer prematuro, vai nascer prematuro. E eu cheguei na feira hippie, era umas 7h30 da manhã. Parei na primeira barraca, aí eu tô olhando os protetores, assim, o celular dele toca. E ele se afasta de mim um pouco. E aí eu escolhendo, fiz assim, chamei ele, e ele veio. Aí eu falei, olha, eu gostei. Aí ele colocou a mão no meu ombro, falou assim, vamos para casa? Eu falei, não, mas eu falei. Aí ele agradeceu a moça que me atendeu, muito educadamente, falou assim, vamos embora? Eu falei assim, mas eu acabei de chegar, como assim vamos embora? Ele disse assim, seus pais sofreram um grave acidente de carro e você precisa ir para casa. Naquele momento, no meio da Avenida Afonso Pena. Eu olhei para ele e falei, eles já morreram e você não quer me dizer. Eu lembro que naquele momento eu olhei para o céu e dentro da minha alma eu comecei a cantar. Eu dizia, Deus cuida de mim, passa comigo, segura na minha mão. E eu cantava aquela canção que posteriormente eu regravei, que é cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor. Essa música, a minha alma cantava isso o tempo todo, o tempo todo.
E eu fui para o carro, caminhando com aquela barriga imensa, e eu já liguei para minha irmã, que mora nos Estados Unidos, eu disse, vem para cá. Papai e mamãe morreram. E ele foi para o local do acidente, e aí ele me liga e fala, Sandra, eles morreram na hora. Mas o que, sabe, mais interessante, que uns 2 meses antes, a minha mãe olhou para mim um dia, ela falou assim, pegou nas minhas mãos, olhou dentro dos meus olhos. Ela disse assim, filha, eu não vou demorar a partir. Eu disse, mãe, você vai cuidar do João? Você vai olhar meu... Assim, e eu falei, mas lógico que não. Ela falou assim, filha, eu não vou demorar a partir. E eu sabia que o Senhor já havia avisado a ele que eles iriam partir. E aquilo me trouxe um conforto e um consolo. E eu lembro que quando eu fui para o hospital ganhar um bebê e que trouxeram ele, colocaram no meu colo, eu falava para Deus, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou olhar essa criança? Mas, assim, foi uma das experiências mais lindas que eu tive com o Senhor. Porque tinha momentos que eu pegava o João no colo e eu falava assim, eu não vou dar conta da dor. E eu começava a cantar, cantava com ele, sabe? Começava a ninar. E Deus falava assim, você é mais forte do que você pensa. Eu estou com você. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja de manhã, no Baruque tinha vindo para minha casa na madrugada, ele estava fazendo um show perto. E quando eu cheguei na igreja, os caixões ainda não tinham chegado. E eu sentei no último banco, sentou ele e a Rebeca do meu lado. E quando chegou, que começou a entrar os 2 caixões, eu olhava assim, eu dei uma força de Deus tão grande que as pessoas pensavam, ela vai sucumbir. Agora ela vai entrar em trabalho de parto. E eu vi Deus me fortalecendo e me forjando naquele momento para esses tempos difíceis que continuam chegando. Porque a gente pensa assim, passei tudo. Não, a gente não passou tudo. Sempre vai vir um tempo, vem a bonança, vem uma nova tempestade e Deus vai nos tornando mais fortes e nos ensinando. O que eu posso dizer para você é que a dor, ela não vem para nos matar, ela vem para nos ensinar. Deus, hoje eu sou uma mãe, uma mulher, uma filha de Deus. Como eu nunca imaginei que me tornaria, não é que eu tenha nada de especial, mas a dor de tudo que eu vivi, todas as perdas, me tornaram quem eu sou hoje, com todas as marcas que eu carrego. E de fato eu posso entender, porque às vezes a gente fala assim, eu fui curada. E às vezes a gente tenta só tapear, né? Fala, não é que... E eu passei por esse tempo de negação também, estou bem, estou ótima. E Deus falava assim, não tá não. E aí eu corria para os pés do Senhor e eu falava, Deus me cura. Quando eu achava que eu não dava conta, eu entrava, às vezes o João, um bebezinho, gatinhando assim. Eu lembro tanto disso, que eu ia para o meu quarto orar e ele chegava perto de mim, quando começava já a andar, levantava, olhava para mim, e às vezes eu chorando, e quando ele começou, falava assim, pegava, mamãe está chorando, eu falava assim, mas é de coisa boa, filho. E interessante que esses momentos, esses particulares que eu tinha com Deus, nesse tempo de dor, né, de tempestade que eu passei, o João hoje, ele tem uma coisa com a oração tão linda, sabe? Eu falo, Deus, olha o que a dor na minha vida produziu na vida do meu filho. Uma vida de oração, de saber que o Senhor ouve a nossa oração. A saudade fica, mas a gente fica mais forte. É isso aí. Uau! Que testemunhos, né, gente? Um programa hoje denso, forte, mas não para te abater, mas para te encorajar. O Senhor está conosco em todas as situações. E às vezes a força que a gente não entende, a paz que a gente não conhece, a gente vai experimentar realmente em momentos difíceis. Então, não viva alienado daquilo que Deus pode fazer na vida da gente, mesmo em tempos difíceis. Vamos ouvir a opinião masculina no dia de hoje? Nesse programa nós vamos ter o contraponto com o pastor Ronilson Lopes. Olá, eu sou Ronilson Lopes, pastor e psicólogo,
E eu quero deixar para você aqui 2 palavrinhas para quando você estiver passando por momentos difíceis na sua vida. Como permanecer em momentos difíceis? Primeiro, você precisa fazer amigos. Amigos são aqueles que caminham com você e que choram com você e que compartilha com você as dificuldades e te ajuda. E você também pode ajudá-lo. Segundo, o salmista também, meio desesperado, meio de tanta luta, de tanta dificuldade, ele desce no vale, ele olha para cima e ele vê as montanhas, cheio de ídolos, não é? As montanhas, havia ali os postes ídolos. E esse salmista, ele fala assim: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha fé, tenha coragem e tenha certeza. Faça amigos e tenha fé que você vai alcançar a vitória no meio da dificuldade. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, pastor Ronilson. É tão interessante que ele falando, tem amigos, né? A Simone compartilhando aqui com a gente, como foi importante vocês se unirem. Vocês como família, vocês têm sido os melhores amigos uns dos outros, né? Consolando, ouvindo, compartilhando. A gente precisa de ter alguém para compartilhar a dor, né, Sandrinha? Ali o seu marido, a estratégia que Deus deu para ele, vamos para casa, né? E, então, assim, estando ali junto com você, como são importantes as pessoas. A gente não se isolar na nossa dor, pensando, só eu estou vivendo isso, só eu estou sofrendo, né? E a palavra de Deus diz que na angústia se faz o irmão. Quer dizer, na alegria nasce o amigo, mas na angústia, no dia da prova, no dia terrível, o amigo se torna um irmão, quer dizer, ele vai unir-se ainda mais. E como são importantes esses amigos, Helena? Porque, assim, ali, a gente lembra, eu lembro de cada pessoa que esteve ali, sabe? A gente não esquece. E eu também, eu entendi o que eu tenho que fazer também com as pessoas que passam por um luto, porque eu não sabia. Eu, às vezes, agia de uma forma que eu considerava uma forma correta. E hoje eu vejo que é diferente, que é importante você estar junto, você ir no velório, é importante você abraçar a pessoa, é importante você estar naquele momento. A gente lembra das pessoas que ligaram para a gente, das pessoas que estiveram com a gente, que mandaram mensagem, não é? Um abraço. O que a Simone falou é tão interessante que eu tive uma experiência, eu tenho uma amiga da igreja, como o acidente dos meus pais foram no domingo de manhã, no domingo à noite, ela estava arrumando para ir para a igreja. Ela falou assim, gente, mas eu vou para a igreja. A minha amiga perdeu os pais. Ela foi lá para minha casa e falou assim, eu estou aqui só para trocar água que fica do lado da sua cama. Ela não falou nada. Mas ela chegava e falava, sua água esquentou. Vou lá trazer uma água fresquinha para você. Helena, como isso me marcou. Ela não falou nada, ela só falou assim, só estou aqui para te servir. E às vezes o que a gente precisa é estar do lado da pessoa, assim, eu vou te dar, só vou cuidar de trocar a sua água. Você não quer ouvir nada, às vezes a pessoa não tem muito para falar, mas a presença ali, o carinho, sabe? Isso me marcou profundamente. E isso eu procuro fazer com as pessoas também. Eu sempre falo para as irmãs na minha igreja, que eu sou líder, eu falei assim, às vezes você não precisa falar muita coisa, faz um bolinho, leva lá na porta da pessoa e fala, toma aqui, lembrei de você. Sabe, é essa amizade, é isso, sabe, que as pessoas perderam ao longo da vida, da correria, do acolhimento. Isso é igreja, sabe, isso é amor. A sensibilidade, né, com o outro. Né, o pastor Flavinho mesmo, a Isa estiveram lá no hospital e o Flavinho, eu vi, ele ficou lá muito tempo lá do meu cunhado e aí ele não falava nada. Muitas vezes ele não falava nada, ele estava ali, perto. Porque às vezes a gente não sabe o que falar não mesmo. sabe. Você não tem o que dizer para a pessoa naquele momento, mas você estando ali já faz tanta diferença, né? Verdade. E o servir é muito poderoso. Qualquer coisa que você possa fazer para ajudar uma pessoa nesse momento ajuda tanto. Sejam as coisas burocráticas que você tem que resolver no momento da dor, que é tão difícil. É muito difícil. Como é difícil ter que resolver coisas burocráticas naquele momento, que é exatamente no momento que você acabou de passar pela situação. Você não pode esperar. E isso é uma questão muito fria para se resolver num momento desse. E ter pessoas que te ajudam, que fazem isso para você, que, né, meu marido,
Graças a Deus por ele fez isso, ele esteve com a gente, né, assim, nesse tempo, ele resolveu essas questões que não tinha. E ele é muito próximo da minha irmã também. Porque eu acho que a dor, ela depende muito da forma como você é com as pessoas. A gente também, nós sempre fomos muito unidas. Então, para nós, como irmãs, como família, não foi uma perda que não fez sentido. Realmente é uma perda, é como se fossem 4 pilares e um tivesse sido tirado. Então, é muito difícil, né? Pois é, gente. Na densidade desse programa, nós estamos encerrando. E eu agradeço a Deus por Ele ter sustentado vocês, por Ele ter cuidado de nós. Ele está cuidando de nós, cada um de nós. Que vocês sigam sendo sustentadas de uma maneira sobrenatural, experimentando a paz que excede todo o entendimento humano. E que o Senhor nos fortaleça, cada um de nós, no dia da adversidade, no dia da dor. Que seus olhos estejam totalmente no Senhor, que você seja abençoada. E a gente espera ter cooperado com você de alguma forma. Não negue, não se aliene. E se tem alguém sofrendo perto de você, se faça presente. Às vezes não precisa de falar nada. Às vezes um abraço ajuda muito. Deus abençoe vocês. Até o próximo chá, se Deus quiser.